que te marca? O que te marca? O que te marca? O que te marca? O que te marca? Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo bom, Tati? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast O que te marca. E hoje nosso tema vai ser, assim, muito legal, vai complementar muitos outros episódios que a gente já teve aqui no nosso podcast, porque é um tema que fala muito com a mulher atual. Um problema, digamos assim, muito comum nas mulheres contemporâneas, que é a sobrecarga feminina. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre esse tema. Conta pra gente quem que é, Vanessa. A nossa convidada, ela é especialista, mas antes eu vou contar um pouquinho sobre ela. Ela tem 35 anos, jovem, casada, mãe da Maria Eduarda, e hoje ela é psicóloga especialista nessa área. Antes de se encontrar com a sua verdadeira vocação, ela já fez de tudo. Foi vendedora do shopping, vendeu salgado, lingerie, funcionária pública, atuou como personal stylist, ajudando mulheres a se encontrarem com a sua melhor versão, por fora. E chegou a ser empresária do ramo de semijoias, onde liderou equipes de 40 funcionários, gerenciando lojas de semijoia. E como a vida de empresária não é fácil, tem seus altos e baixos, foi exatamente caindo e levantando que ela aprendeu as maiores lições sobre a pressão do dia a dia e os desafios reais que a gente enfrenta. Hoje ela usa toda a sua bagagem de vida para ajudar mulheres a encontrarem a sua melhor versão por dentro dessa vez. E ela faz questão de dizer que já foi e continua sendo paciente de terapia. Ela sabe exatamente como é estar do outro lado, buscando cuidado, lidando com a ansiedade, da dependência emocional e de conflitos internos. Uma brasileira na luta cotidiana por mais saúde mental, uma mulher real, ajudando outras mulheres a construírem uma vida alegre, leve e que, de fato, vale a pena ser vivida. Uau! Essa é a Mayara Crespo. Nossa convidada, que tem a cara do que te marca, né, Tati? A gente tava esperando esse episódio. Olha, que legal, gente. É um prazer poder estar aqui, ainda mais falando desse tema tão atual. Mas eu tenho uma curiosidade antes da gente entrar no tema, tá, Mai? Vamos lá. A minha curiosidade é o seguinte, você viveu intensamente a vida dessa mulher e vive, né? Hoje em outro lugar, né? Sim. E eu queria saber se foi isso que te motivou a ser psicóloga ou é a sua segunda faculdade, é a sua primeira? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na psicologia. Vanessa, quando eu decidi fazer faculdade, que também foi um trajeto um pouco longo até eu conseguir, de fato, fazer a faculdade. Na minha família, eu sou a primeira a fazer faculdade. Legal. Então, foi um trajeto que não foi, assim, tão fácil, né? E quando eu decidi fazer faculdade, a ideia era assim, ou faz administração ou faz direito, que é a profissão para a vida. E realmente, né? Eu fiz vestibular quando eu estava sentada para me cadastrar ali, para fazer minha matrícula. Eu sentei e comecei a olhar os folders das faculdades. Aí eu olhei assim e falei, gostei de psicologia. Olha que interessante como que foi. E ali eu me cadastrei, ali eu me inscrevi em psicologia. Quando eu liguei para minha família, falei assim, olha, eu vou ser psicóloga. Não foi muito bem aceito. Né? Porque na época a psicologia não tinha todo esse conhecimento que tem hoje. Né? As pessoas não tinham esse conhecimento da psicologia. Tinha até um certo preconceito, Tinha né? um baita preconceito. Né? Então, hoje, poder fazer esse trabalho, né? Poder olhar para a psicologia, viver dela. Então, assim, eu vejo que tinha que ter sido psicologia mesmo. Olha, tinha que ter sido legal. esse o caminho. E quando eu, de fato, me formei, algumas pessoas que já me conheciam há um bom tempo falavam que eu tinha... Nossa, mas eu sempre achei que você ia ser psicóloga. Então, assim, isso já estava até explícito para algumas pessoas e eu ainda estava nesse processo de me entender. E acabei entrando no ramo da psicologia e fez total sentido e é o que eu amo fazer mesmo. Ai, que legal. Muito bom. Mayara, e você hoje atua com mulheres e você vê todo esse trajeto que você passou, de certa forma, né? Passando por várias funções, tanto profissionais como também a vida. Vem os filhos, vem um casamento. E assim, o que você enxerga dentro dessa sobrecarga feminina? O que você enxerga como sendo esse gatilho? Você acha que a mulher, ela não se prepara? Você acha que pode estar, assim,
dando esse gatilho de sobrecarga na mulher? Tati, o que eu vejo? Hoje, assim, todos nós, né? A gente tem aquela ilusão de que a gente dá conta de tudo. Né? A gente estava até conversando um pouco mais cedo, que é importante a gente ter uma área. A gente se especializa naquela área, trabalha e faz todo o movimento ali. Mas nós também somos mães, somos empresárias. E hoje eu vejo que o digital, ele mexe muito com a gente. Que é essa era da comparação. Então, antigamente, não tinha essa comparação. Eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta dentro de casa, tenho que dar... Não tinha essa exposição toda. Então, eu vejo que a internet, ela chegou trazendo essa pressão para nós mulheres hoje. Você sente isso dentro do consultório, Mai? Com certeza. E você acha que isso cresceu, por exemplo, assim, de alguns anos para cá, minhas pacientes estão relatando mais? Sim. E, assim, no início, algumas têm até, assim, receio de falar que é uma comparação. E aí você começa, mas eu vim em tal lugar. Aí você já pega aquele gancho, você já entende que aquela profissional, que é excelente profissional, que está fazendo um bom trabalho de gestão, de posicionamento. Sim. Mas ela está ali, mas tal coisa que a fulana está fazendo, eu não estou fazendo. E aí vem, né, aquela necessidade de, além de fazer o que ela já faz, querer fazer o que o outro faz também. Sim. Né? Para de ser uma comparação. Tem sempre uma falta, né? Sim. E para de ser uma comparação com ela mesma também, né? Porque é algo, eu acho bom você se comparar, por exemplo, é um ano, eu não estava fazendo isso, hoje eu já estou melhor. Essa comparação, digamos, é uma comparação válida. Total. E que a gente chama de autoconhecimento mesmo. Sim. A gente saber como eu estou me desenvolvendo nesse processo. Né? Literalmente cada um por si na sua As suas pacientes, a maioria delas, ou todas hoje em dia, elas são empresárias, empreendedoras, que elas carregam essas demandas. Sim. Mãe, esposa, mulher que trabalha fora. Em geral, são essas... É esse o perfil das mulheres que eu atendo hoje. Pouquíssimas não têm filhos, poucas. Mas a maioria é casada, tem um empreendimento, ou na área da beleza, ou na área da harmonização, que é algo que é um nicho que eu atendo bastante, que também é um nicho que tem muita comparação. Eu achei muito legal quando você me disse que você trabalhava, que hoje a maioria das suas mulheres eram essas, né? Sim. Porque quem olha para essas mulheres? Porque elas parecem que estão super bem resolvidas, que nem tem tempo para fazer terapia. Né? Então, achei muito legal. Então, por isso que até na minha rede social eu trabalho muito esse processo da mulher se perceber. Sim. Porque não é o outro que vai olhar para ela. Não é o outro que vai perceber que ela está sobrecarregada. Ela precisa, o dar-se conta. Né? Por isso que eu vou trazendo na rede social insights, coisas do dia a dia, para ela conseguir identificar essa sobrecarga. Se a gente não para avaliar e para olhar... Como que eu vou saber que eu tô com essa sobrecarga? Acha que tá tudo bem. Tá tudo bem. E vamos embora. Mas tem sinais. Nós vimos recentemente um conteúdo, não sei se você chegou a ver um conteúdo, de uma mulher que tá correndo, tá chegando na linha de chegada carregando um monte de coisa, de balde, vassoura. Ela tá carregando um bebê nas costas, um balde, uma vassoura e a culpa. Né? E culpa. E ao lado e o marido dela, tá correndo. O marido tá correndo. Bem tranquilo, com só o número da corrida, Só o número da corrida, você chegou a ver essa? E aí ele volta, né? Depois o vídeo volta, e aí nesse meio do caminho eles começam a dividir as coisas. E aí quando chega na linha, né? Quando eles atravessam a linha de chegada, eles estão... divididos e ela tá bem mais tranquila. Você vê até na verdade, vem a frase, né? Uma família, para dar certo, ela tem que ser dividida. Sim. Não pode ficar só com a mulher. Nós abrimos com isso, né? Falando disso, né? E como que você divide isso? É na comunicação. Essa mulher precisa identificar, ela precisa entender em qual estágio da vida ela tá. E ela se abrir para esse parceiro. Porque tem muitos relacionamentos que não tem essa abertura. Né? Tá naquela competição da mulher, ter que dar conta dentro de casa e também querer ser empresária e o marido ia achar que, então, tudo bem, essa é a sua jornada. Quando a gente fala de uma família, é uma equipe, né? Eu vejo como uma equipe. A gente se ajudar mutuamente. Então, precisa ter essa comunicação, essa abertura, para ela poder ter espaço, para ela chegar e falar, olha, tá pesado, tá sobrecarregado. Eu quero fazer também. Vamos dividir? Não ficar pesado para ninguém. Porque quando uma mulher tá sobrecarregada dentro de casa, a casa toda não funciona.
fica todo mundo sobrecarregado. Então, Pesa, né? Pesa. Então, quando é dividido, fica bem melhor. Então dá pra fazer, né? Tem que identificar, como você falou, acho importante isso. E até esse autoconhecimento, né, Mayara, da pessoa se perceber, porque muitas vezes a gente vê também mulheres que estão vivendo no automático. Sim. Então eu acordo, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, aí eu vou pro trabalho, quando eu chego em casa eu já tô naquela... E aí começa até uma briga com o marido, e nada vai ficando bem, mas ela não pra se enxergar. E esse trabalho que você faz, inclusive nas redes sociais, Sim. mostra isso pra ela. Você acha que ela se enxerga nisso? Com certeza, com certeza. E aí, se ela não se enxergar nisso, algum momento, o corpo dela vai dar sinal de que ela chegou no limite dela. Sim. Antes de eu praticar mesmo a psicologia, entrar para a área da psicologia, eu trabalhava, vocês falaram um pouquinho, né? E teve um período da minha vida em que meu corpo somatizou demais. Era cabelo caindo, eu não conseguia dormir, era o estômago doendo, nódulos assim pelo meu corpo, e faz cirurgia, retirada de nódulo. E era uma sobrecarga. Né? Então, teve um período que nós trabalhávamos com semijoias. Então, nós tínhamos alguns quiosques, algumas lojas em alguns estados. Então, era 40 funcionários para administrar. E aí, quando nós falamos de semijoia, a gente fala das datas mais bonitas. Sim. Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. É o período que mais vende. E era o período que eu mais estava ausente de casa. Sim. Então, com criança pequena em casa, marido, e eu viajando. Então, tendo que administrar tudo isso. E chegou uma hora que meu corpo já não aguentava mais. Eu estava no automático. Fisicamente, né? eu percebi os sintomas, mas e aí? Cheguei até aqui. Vou retroceder? Eu vou abrir mão disso que a gente construiu, né? Então, tem muito essa... Aí que entra, pra mim, né? Foi aí que entrou uma transição de carreira. Que muitas mulheres... Esse é um outro público que eu atendo bastante. Né? Ela entender que ela chegou numa sobrecarga, que ela precisa abrir mão daquilo. E aí que entra difícil, de novo né, o abrir autoconhecimento. Que eu começo a me conhecer e perceber que aquilo já não faz mais sentido pra mim. E aí, agora? Pra onde que eu vou, né? Sim. E até uma comunicação também, né? Entra também a questão da comunicação. Acho que a Vanessa também passou por uma transição de carreira. Eu passei por uma transição de carreira. Então, assim, eu vejo que, com certeza, no meu caso, o que me ajudou muito foi meu marido. Essa comunicação com o meu marido. Ó, eu vou fazer, vai ser aos poucos, não dá pra ser nada brusco, né? E a gente foi se organizando em casa. Sabe uma curiosidade que eu tenho, Mai? Sempre que eu escuto, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar para todos os lados, assim, eu nunca canalizo para um lado só. Então, a sobrecarga, muito se fala da sobrecarga da mulher, do peso que tá todo em cima dela. Da onde vem, ao seu ver, essa sobrecarga, né, diante de tudo que você escuta dentro do consultório, mas também da sua opinião, dos seus estudos, da onde vem, de fato, essa sobrecarga? Porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sinto que a minha sobrecarga é uma... meu dia ele é cheio, sobrecarregado? Sim. Não significa que isso é ruim. Porque eu sou cheia de sobrecarga de coisas que eu gosto e que eu escolhi fazer. Então, assim, se eu sinto a minha sobrecarga, eu quero fazer todos os esportes possíveis, eu quero atender todo mundo, eu quero cuidar dos meus filhos e pedir o mínimo de ajuda à rede de apoio, eu quero sair, passear, eu quero estar na igreja, servindo na igreja, eu quero fazer tudo. Eu Mulher quero fazer. Né? Equilibrando todos os pratinhos que eu escolhi. Então, eu sinto assim que a sobrecarga, não necessariamente, ela vem do seu parceiro ou das suas demandas que você tem que dar conta. Né? Porque eu sei que eu não tenho que dar conta de nada. Eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu escolhi fazer. É óbvio que eu preencho até onde eu consigo preencher. Mas de coisas que eu escolhi. Das suas prioridades, né? Acho que vem muito disso também, né, Mai? O que você... Tem muito a ver com isso também, Vanessa, essa questão das prioridades. Né? Sempre foi assim? Você sempre conseguiu praticar todos os esportes que você queria? Não que eu consiga praticar todos que eu quero. Ainda não consigo. Então, por exemplo, eu quero correr, nadar, pedalar. Não. Eu não consigo, por exemplo, nadar.
Eu gostaria muito, mas não se encaixa no meu dia. Tá. Então eu optei por correr e pedalar. Tem algo que tá de lado ainda. Exato. Né? Nós estamos falando de uma pessoa que tem energia. Sim. A Vanessa é uma pessoa que tem uma vitalidade, que tem uma energia, que gosta de exercícios, né? É uma energia vital que ela tem. Tem pessoas que não têm esse perfil. E que mesmo assim precisa estar... Você escolheu estar nesses Eu escolhi, lugares. isso. Então é quase assim... Você sente prazer fazendo o que você faz? Eu sinto. Então não está no esgotamento. Quando nós falamos de esgotamento, a gente não sente prazer naquilo. Sabe, a gente vai arrastado, vai pesado, faz no automático. Né? Então, pro trabalho e para as coisas de casa. Para as coisas de casa. Até encontrar os amigos. Às vezes a gente está numa roda, a gente tem amigos. A gente tem que encontrar, mas vai assim, porque tem que ir. Sim. Então, assim, quando nós falamos de esgotamento, de assim, não faz mais sentido, é quando não tem mais prazer naquilo. E tem pessoas que são mais ativas e tem pessoas que são menos ativas. A gente vê nos filhos, nas crianças, sim. né? Tem pessoas que são mais introspectivas e outras que são mais extrovertidas. Então, assim, vai muito do perfil de cada um. Vanessa, eu costumo dizer que não tem uma receita. Quando eu formei, eu sou formada em TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. No início, né, a TCC eu achava ela muito rígida. Né? Ou é assim ou é assim. Ou isso se encaixa isso, ou se encaixa aquilo. Mas quando a gente vai para a vida, É diferente. tem uma receita de bolo. Por isso que a terapia é algo que é individual. Eu vou ali entender aquele paciente, a queixa dele, a realidade dele. É a necessidade de cada um. Então, não tem o certo e o errado. Tem o que cabe para aquele paciente que atende às necessidades e expectativas dele. Então, não tem uma receita. Mas hoje você sente, assim, por algum lado mais, não? Eu sinto que o trabalho tá pesando muito pra mulher, ou não? Eu sinto que essa não divisão, ou essa mulher só... Depende. Depende da mulher e do meio em que ela vive. Por exemplo, eu tenho pacientes que o peso tá no trabalho. No trabalho. No trabalho, assim, foi abrindo empresas, foi tendo que dar conta. E agora chegou de um jeito que ela não consegue nem... Peraí, ainda não dá para ela abrir mão daquilo para ela poder se cuidar em outras áreas. Então, é o trabalho. Tem pessoas que levam o trabalho muito bem, mas tem muita dificuldade com a era digital. Que para a pessoa estar na rede social é um peso. Não consigo, não dá, não faz sentido. Muitas vezes precisa. Ela tem essa consciência de que ela Que precisa. E aí entra também a comparação. Mas a fulana tá fazendo desse jeito. Aí entra a comparação. Então, depende. Tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não tem. Durante muito tempo aqui em Campo Grande, eu era uma pessoa que tinha uma rede de apoio. Meus pais moravam aqui. Hoje eu já não tenho mais. Então, eu tenho uma filha, a gente se organiza como dá. Meu esposo, ele é muito ativo na vida, assim, da minha filha, na nossa vida familiar. Sim. Então, a gente divide muito bem as tarefas. A gente brinca que eu não vou no mercado. Né? Ele que compra tudo. Aí ele vai no mercado, ele chega, enche a geladeira, assim, organiza as coisas, aí ele tira foto, aí ele fala assim, ó, passou o doente do mercado aqui, sabe? Então, assim, são coisas que a gente vai dividindo. Eu atendo o dia todo, ele tem um horário mais flexível. Sim. Então, a gente vai se administrando. Então, eu, por exemplo, não tenho determinadas cargas, mas eu tenho outras. Sim. Eu tenho essa questão um pouco da comparação, de achar que eu preciso sempre estudar mais, entender mais. Esse final de semana eu estava num evento. Então, eu quero sempre estar entendendo. E eu vejo que, às vezes, a gente precisa desligar. Calma. Precisa estar entendendo tudo, o tempo todo. Você reconheceu a sua circunstância de vida também, né? E sabe uma coisa que eu acho essencial? Eu acho essencial você ter os seus pontos de fuga. Com certeza. Então, por exemplo, pra mim, me enfiar no meio do mato, não ver nada que é da cidade mesmo, viajar, passear, ler poesia. Porque às vezes a gente quer ler muito sobre performance, muitos livros de aprender alguma coisa. E é quando a poesia me salva. Quando eu não preciso aprender nada, eu só preciso sentir. Isso, muito legal. E assim, eu gosto muito de estar sempre aprendendo. Você estava falando sobre isso, e eu me vi nesse lugar, assim, eu quero estar sempre aprendendo, saber como faz isso, né? Desde um podcast até um livro, a gente troca muito isso, eu e a Tati. E às vezes eu não quero nada. Eu quero só ler uma poesia e ficar na caixa do nada. E até mesmo o encontro com as amigas. Sim.
eu vejo o quanto isso é essencial e que muitas mulheres não têm. Não tem. Deixam de lado, né? Esses dias eu até fiz uma postagem falando dos hobbies, né? E tem um momento só, as mulheres terem um momento só delas. Porque o homem tem. O homem tem um happy hour com um amigo, tem o futebol, tem o esporte. Então eu atendo muitas mulheres que elas não têm um hobby, um escape. Muitas não têm um hobby. Então aí entra nessa sobrecarga, porque não tem... Para onde que vai dar vazão para isso tudo? Sim. Né? Exato. Então, assim, eu acho super importante. A leitura é algo que me reseta. O não fazer nada. Eu sou uma pessoa que passa o dia inteiro conversando e prestando atenção no que as pessoas estão falando. Eu preciso entender o que o paciente está falando. Eu preciso estar no aqui e agora que a gente fala. Então, às vezes eu chego em casa e falo, não posso e não quero conversar. Né? Então, eu tenho esse meu momento. A corrida também. Eu não faço corrida de alta performance, mas eu corro para ter esse momento comigo. Uma música, um podcast, um livro, para eu poder me recarregar. Fuga para a natureza. Gosto, amo. Esses tempos atrás fui para a Amazônia. Precisei. Voltei assim. Um reset, né? Reset. Porque também a pessoa coloca o descansar no celular, que não é um descanso, muito pelo contrário, né, Mayara? Pelo contrário. A gente vê assim, agora eu não quero fazer nada, vou pegar meu celular, vou ficar nas redes sociais e ali... E a pessoa não renova. Não se renova, não tem como, né? Então, eu acho que isso também faz diferença. Isso é algo que, para a pessoa poder prestar atenção, o que me renova de fato? Será que eu estou descansando? E é isso. Se eu resetei, se eu sair daquele lugar com energia e bem, houve um reset. Eu não sei onde que eu li esses dias, alguma coisa assim, como se a mulher, quando ela não... ela nunca se permite não ter nada para fazer. Então, se ela não tá cuidando... E eu acho que isso também... É claro que as crianças mais velhas, adolescentes, eles sugam muito do nosso mental. Mas a mãe de criança pequena, eu vejo muito isso. Ela tá sempre atrás daquela criança. Ontem eu tava na missa, olhando uma mãe... E eu falo, gente... Eu entendo. Olha... A criança ia, ela ia, a criança voltava, ela voltava, e eu só olhando, né? Então, assim, é diferente. E quando a mãe Mas ela vai pela criança ou ela vai porque o outro vai achar que aquela criança está incomodando, ela não quer que o outro ache que aquela... Eu acho que nenhuma escolha. Eu acho que vai pela... No que eu estava vendo ali, vai pela criança mesmo. A criança demanda, né? Um estado seu o tempo todo, né? Então, quando você não tá com aquela criança, quando você não tá fazendo alguma coisa em casa, você se permite estar fazendo o quê? E também tá fazendo alguma coisa pra você. E eu vejo que muitas mulheres não têm esse momento. Até unha, né? Antes era o momento da mulher fazer unha. Agora ela coloca a unha já porque ela tem que ficar 30 dias com aquela unha. Porque ela não tem tempo. Né? Aí você percebe que não é só uma cobrança... Tem uma cobrança social em cima da mulher. Sempre teve. Não tem como a gente falar que não existe essa cobrança social. Sim. Tem uma cobrança social em cima disso. Da educação dos filhos. Mas ela também quer estar nesse lugar de empreender, de ter a personalidade dela impressa em alguma coisa, em algum projeto. Sim. Então, tem... Você vê como que é diferente, mas tem uma pressão. Tem. Mas Não também é possível, né, Mayara? Claro. Vamos pensar assim de forma meio prática, até dentro de um consultório. Vamos simular aqui uma terapia, né? Não, mas assim, sério mesmo, eu acredito que existe essa possibilidade de você conciliar, Sim. né? O que eu falo muito assim, você tem que saber a sua fase de vida primeiro, né? Exato. Tá, eu tô com um bebê muito pequeno, que eu preciso ter muitas demandas, tô com um bebê agora, logo vou ter um bebezinho em casa, recém-nascido. Então, será que é a hora de algo muito performático na parte profissional? Então, assim, acho que reconhecer isso, né? E também, assim, qual que é a minha prioridade nesse momento? Acho que a pessoa tem que ter esse autoconhecimento. Eu vejo muito, assim, a mulher que quer ser a melhor mãe, a melhor profissional, tudo ao mesmo tempo. Mas tem que ter uma prioridade. Tem que ter, né? O foco naquele momento, né, da vida dela. Que é onde ela vai despender mais energia. E isso é fundamental. Perfeito. E fora tudo isso, né? Essa mulher, ela já tinha, antigamente, ela tinha que dar conta da casa dela, da família, dos filhos, que não é pouca coisa, já é muita coisa. Depois veio todo o trabalho, né? Essa mulher tem que dar conta de todo esse trabalho. E agora a internet, Sim. né?
E a gente que trabalha muito com isso, né? Eu posiciono mulheres através da imagem, a Tati faz a estratégia de posicionamento. Sim. A gente vê que as nossas clientes são o quê? Mulheres. O homem nem nisso ele entrou de cabeça. Mas quando ele também entra bem, né? Ele entra bem, ele entra sem problema, tranquilo. É verdade. Não, e o homem também é muito fácil, é muito mais fácil pro homem, né? Então, assim, eu quero... Pensando no homem que vai se posicionar, né? No profissional. Ele contrata uma empresa, a empresa fala que ele tem que fazer isso, aquilo, se ela vai tirar foto, ele escolhe a roupa que ele tem ali no armário, ele pega o que ele acha que ele tá ótimo. A mulher já... Ele tem menos julgamento. Que é o que a gente estava falando também do julgamento. Ele tem menos Quando comparação. eu iniciei na clínica, eu atendia homens e mulheres. E confesso que, assim, atender homens era bem mais tranquilo. Eles são mais objetivos, né? Você dá o passo a passo, eles vão lá, fazem. Agora, a mulher, né? Eu já ouvi a Vanessa falando, né, que a mulher tem uma beleza diferente, não só física, mas... E eu concordo muito que esse emocional, essa beleza das emoções, da entrega da mulher é diferente. Então, assim... O homem tem uma questão ou outra. Exato. A mulher tem muitas. Tem muitas. E eu vejo assim também, acho que a mulher, quando ela tá confiante, né? Aquela autoconfiança. Não, eu me propus a fazer isso, eu fiz, eu entreguei. Então, aquilo vai trazendo essa confiança para ela E que também a gente vê muito que é a pessoa que se propõe a fazer muitas coisas. E que não faz. Que muitas vezes até por... falha dela, preguiça dela mesmo também, porque a gente fala muito, não se compara, mas aí a mulher começa a fazer menos do que ela poderia. Sim. Você também não vê isso, Mayara, ali no certeza, consultório? Com certeza. A mulher que fica sempre dando desculpa, então agora eu não posso me posicionar porque eu tenho que emagrecer, ou então, agora eu não posso porque eu tenho filho pequeno, ou agora eu não vou correr porque... E aí ela nunca consegue também tirar nada do papel. Sim. Tem aquela frase, né? Se permita ser ruim em algo novo. Eu gosto muito dessa frase. Que é você se permitir começar a ser ruim. Não tem que ser perfeito. Né? E aos poucos a gente vai ajustando, vai melhorando, vai adaptando. E não é nessa sociedade da performance, não é tão fácil assumir esse lugar. Mas eu vejo que quem assume esse lugar de uma coisa de cada vez, é aí que entra a leveza. É aí que entra, ela dá o espaço, ela dá o tempo de cada coisa. Então, tem toda uma matemática. E é o que você falou da prioridade. Então, qual que é a prioridade agora na vida da Tati? Agora estamos aí, vendo mais um bebezinho. Então, a gente saber esperar o processo de cada coisa. Qual que é o que no momento agora a Vanessa está focada? Né? Então, eu acho que saber... Eu tava conversando isso ontem com meu esposo. Um ano nunca é igual ao outro. Nunca. Às vezes você vai passar por uma temporada e o tempo passa rápido demais, né? E eu cheguei na fase que eu tenho 2 adolescentes numa fase de vida que é decisiva. Não decisiva no sentido de decidir agora, não. Sim. Mas o meu filho esse ano presta vestibular. Então, é um momento da vida, e é tão engraçado, Mai, que eu posso me lembrar de quando eu prestei meu vestibular. Sim, né? É tão engraçado isso. Então, ontem a gente estava conversando, eu e meu esposo, sobre isso. Eu me lembro ainda de quando eu prestei meu vestibular, eu me lembro das minhas sensações, e agora eu tô passando isso com o meu filho. É muito louco isso. Porque você agora é a responsável, em parte, por aquelas sensações. Sim. E algumas decisões. Sim. E a minha filha também vai fazer 15 anos agora no próximo ano. Então, é um momento que o meu momento de vida, ele se estreita. Então, eu tive que decidi tirar algumas coisas da minha vida, porque não caberiam. Não caberiam. Então, prioridade. Então, por exemplo, assim, é um ano que eu não vou fazer maratona. Porque a minha maratona esse ano vai ser outra. Então, assim, é um ano que já é um ano de política, de eleição, é um ano de Copa, é um ano com muitos feriados, que ele não se impacta no nosso dia a dia. Sim. E principalmente para nós mulheres. Sim. Porque a gente tem tantas demandas para fazer que quando uma semana sai algum ajuste, você fala, meu Deus, e agora? Que horas feriadinho, né? No meio um feriadinho ali atrapalha. né? A nossa rotina que já está organizada. Então, para conseguir fazer e não ficar sobrecarregada,
essa organização, né, de formatura, de vestibular, de festa, eu tirei, a maratona foi uma das coisas que eu tirei. Isso acontece muito também, às vezes eu falo, Tati, eu não vou dar conta disso aqui, desse projeto. Não cabe no meu dia, não consigo. Gostaria, mas não cabe no meu dia. Não é o momento, né? Não é o momento, Mais pra frente. E eu acho que também a pessoa que não consegue fazer isso sozinha, né? A terapia ajuda muito, não é, Mayara? Você vê isso dentro do seu... Porque eu acho que, às vezes, por exemplo, você não conseguir, às vezes a pessoa não enxerga, por exemplo, porque ela não dá conta da maratona. Aí ela se frustra, porque ela não dá conta da maratona, não dá conta do filho, não dá conta Não dá conta da escolha. Então, assim, é aquilo que eu tava falando. E aí, no final, ela não escolhe nada. Ela não faz nada, nada Ou escolhe tá tudo e não vai conseguir fazer nada. E aí que entra a frustração, aí ela começa a procrastinar, porque ela colocou muita coisa para fazer. Aí entra aquelas desculpas que nós estávamos falando agora há pouco. Então, é uma bola de neve. Na terapia, a gente consegue olhar e entender onde que está o fio que a gente vai começar a puxar para desembolar. A terapia, ela não vai resolver toda a sua vida. Ela vai te fazer ter mais consciência daquilo que faz sentido para você naquele momento. Exato. E não é tudo. Sim. Então, é isso que é importante. Eu tenho uma paciente muito interessante que ela era nesse movimento. Quero dar conta de tudo, quero fazer... Não, mas tem que dar um jeito. Eu vim na terapia para isso. Tem coisa que a gente precisa falar que não é real, não é impossível essa entrega. E às vezes fica até no automático, né? Fica. Então, por exemplo, assim, pra mim, como eu corri uma maratona ano retrasado, ano passado eu corri uma maratona, eu correria outra maratona esse ano. Mas peraí, não vai caber. Não vai dar. Então a gente pula. Se der ano que vem, né? A gente pula. Então você vê que não tá no automático. Sair desse automático e se conectar com a gente mesmo, com a nossa essência. A gente é mais eu feliz, tô muito assim. nessa busca também, sabe, Vanessa? Assim, de conectar mais com a minha essência e entender o que eu quero. Não o que o mundo quer de mim. Mas o que eu quero. Eu tô nessa fase, assim, de transição de novo. Mantendo na psicologia, mas entendendo o que faz sentido para mim. Sim. Estar dentro da psicologia, como me posicionar, como trazer. Então, é a gente se permitir se conectar com a gente mesmo. Porque são fases que vão mudando, né? Claro que a nossa essência é sempre a mesma, mas a gente tem que se olhar, né? Vez ou outra parar e se enxergar. Olhar essa fase de vida, circunstância. E existe, assim... Eu vejo, né? Eu, Tatiana, funciono como? Muito no movimento. Então, assim, eu sempre passo por isso também. Aí, agora, será que eu continuo nisso? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me movimentar para um lado. Eu vou escolher. Eu falo até... Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que é a escolha certa é aquela que você faz. Então, assim... Compra aquela escolha e faz ela dar certo. Né? Então, eu escolhi esse caminho, eu vou fazer dar certo. Vou por ele, até onde eu... Então, assim, o movimento, né, Mayara? Não esperar a circunstância perfeita, que ela não vai existir. Então, eu nunca vou estar bem o suficiente para me posicionar, eu nunca vou estar segura, eu nunca vou saber se, mas será que esse projeto é o certo? É o que vai me dar dinheiro, é o que vai me dar visibilidade? Ou... Não sei, mas se eu não fizer, se eu não colocar em prática... Exato. E muitas vezes não só pelo dinheiro, né, Tati? É pela entrega mesmo, pela nossa disposição em fazer aquilo. Não só pelo retorno financeiro ou por estar na rede social. Que é esse que eu vejo que é o fio ali, da gente conseguir fazer uma entrega genuína. Que não é muito fácil. Sim. A gente se conectar, fazer essa entrega genuína e ok, é isso. Eu acho tão engraçado, assim... Eu me questiono muito. Eu tenho um fluxo de mulheres muito grande dentro do estúdio. Eu falo, em média, num ano eu atendo 400 mulheres. Nossa. Então, é um laboratório. Sim. Que algumas coisas eu já entendi e outras eu busco entender. Então, uma das coisas que eu busco entender é essa dificuldade. É como se a mulher, ela foi desenhada, ela tem ali a individualidade dela. Em que momento que ela foi buscando outras coisas? Mas eu sinto muito que vem dela. Não vem de fora, sabe, mãe? Não é uma coisa que a mãe falou, o pai falou, o marido falou, a amiga falou, a pressão social. Não. Às vezes ela fala assim, mas eu não vou fazer isso porque vão falar. Tá, quem vai falar? Não sei, vão falar. Antes dessa pessoa não sei, vão falar, você já falou. E foi só você que falou. Pra você mesma. E você acreditou. E aí você começou a idealizar que as pessoas estão falando.
Sim. Então, eu entendi muito isso, que o julgamento vem de nós mesmos. Sim. Não sim. vem É algo de fora. que já está dentro da Dentro da gente, gente. né? Tem um livro que eu gosto, que fala muito sobre isso, assim, como entender o efeito sombra. Que todos nós temos um lado luz e sombra dentro da gente. Olha que legal. Né? E a gente alimenta o que a gente quiser alimentar. E eu vejo que é muito isso. A gente tem esse olhar do julgamento para o outro, né? De avaliar o outro. E aí a gente acaba, mas se eu estou fazendo isso, isso está dentro de mim. Exatamente. Então, eu estou interiorizando isso. Essa pergunta que você fez, né? Eu faço muito no consultório. Mas fulano, mas quem? O fulano quem? Nomes. Isso, exatamente. Esse nome não tem. Não existe. Eu percebi que esse nome não tem. E aí a gente começa a fazer, tem até um exercício que eu faço mesmo. Pego a folha, divido em 4, as áreas que ela tem dificuldade, o porquê que ela está achando que é sempre o outro, né? Ela sempre põe no outro. E aí, na hora que a gente começa a olhar para essas crenças, para essas barreiras que essa mulher tem, tá tudo dentro dela. O outro não tá nem aí. Tem um livro também que são os 4 compromissos. Você já leu esse livro? E é muito sobre isso, né? Não ache nada. E o quanto que a gente vive no campo do achismo. Não, mas eu acho que estão pensando, mas quem? É muito. Essas são as barreiras. Entra muito. Aí que entra, que a gente estava falando da procrastinação, da gente procrastinar. Às vezes, eu achar que eu tô com preguiça. Mas é porque essas crenças estão tão enraizadas dentro de mim. A gente tem que sair da zona de conforto, né? E essa palavra sair da zona de conforto, não é? Eu falo que a palavra de efeito, ou a frase de efeito, o problema dela é que ela, depois de um tempo, perde o efeito. E enraizada é uma palavra muito forte, porque realmente ela criou raízes tão profundas que tá para baixo, você não consegue nem ver mais, porque você tá vivendo na superfície. E aí, de novo, aí que a gente trabalha esse autoconhecimento, pra gente ir entendendo o que eu sinto, o que eu penso, qual que é a origem disso que eu estou sentindo, pensando, querendo fazer. Para tudo tem uma origem. Então, é importante a gente olhar para isso. E, Mike, vamos pensar assim, quem está escutando a gente hoje, uma mulher que está escutando, está se reconhecendo, está enxergando a vida dela nessa conversa que a gente está tendo, assim, como que você faria? Não, vamos dar um primeiro passo para essa mulher. Vamos começar. Vamos lá, o que você faria, sabe? O que você falaria para ela? Claro, a terapia, a gente sabe, é super importante. Eu acho que é um passo muito, né, importante para a mulher dar. Mas, assim, qual seria o passo a passo? Tati, eu vejo assim que tem uma pergunta que eu gosto de fazer, né? O porquê você faz o que você faz? Por que se você faz? Por que a sua rotina é dessa forma? Por que traz sentido? Em que momento que traz sentido para você? Eu gosto de trabalhar muito, porque se a gente trabalha no plano muito racional, é sempre no sentir. Em terapia, em a pessoa conseguir se conectar com ela, entender, é o sentir. Então, por que ela faz determinada coisa? Né? Como que funciona a rotina dessa mulher? E a gente começa a olhar para isso. Então, esses questionamentos que eu tenho feito até mesmo comigo. Foi num dia, minha rotina, aquela coisa, aquela correria, naquele automático, querendo dar conta de tudo. Sim. Qual que é o objetivo? Onde que eu quero chegar com isso? A longo prazo, por que isso está na minha vida? Faz sentido? Princípios, valores. Né? Então, eu me norteio muito por isso. Eu gosto de trabalhar muito dessa forma também. Para a gente conseguir sair desse automático. Então, são esses questionamentos que a gente vai fazendo. Mas a terapia, no caso, ela é essencial, porque muitas vezes essa mulher ela não consegue alinhar isso com uma amiga, com um parceiro. Então, ela precisa ter essa troca verdadeira, né? Ela conseguir externalizar isso e ter essa devolutiva para conseguir ser auxiliada para achar esse caminho. Eu acho que esse seria um primeiro passo também, né, Mai? Sim. E tem muito essa questão, quando a mulher ela começa a se olhar, a se descobrir, e ela começa a entender que algumas coisas não fazem sentido. E ela começa a colocar limites. E quem está em volta, muitas vezes, não gosta desse limite. E aí tem muita gente que eu vejo que não dá essa continuidade por não conseguir sustentar o próprio limite. Né? Que precisa impor, que precisa... Por exemplo, a maratona, né? Esse ano eu não vou conseguir fazer. Mas as pessoas começaram a te questionar, mas tem certeza? Mas
Né? Então, a gente conseguir fazer esse trabalho de se convencer daquilo que... Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? Eu sempre digo assim, que pra mim a autoestima, eu vejo isso dentro do estúdio. A autoestima, que é outras dúvidas que eu tenho, depois eu vou tirar com a Maia. A autoestima, ela tá totalmente ligada ao autoconhecimento. Sim. Mas por quê? Porque eu entendi que você só confia em quem você conhece. Sim. Então, se você não se conhece, você não confia em você. Você não sabe o porquê das suas decisões, o que você quer, o que você está fazendo, o porquê. E isso tem camadas. Várias camadas. Muitas vezes a maturidade, o aprofundamento dentro de você mesmo. Sim. Quantas vezes você parou e pensou assim, peraí, não, eu quero... É que nem limpar armário, né? Eu acho que limpar armário pra mim é uma coisa que me organiza muito e eu sinto muita falta quando eu não coloco na minha rotina, sabia? Porque quando eu tô organizando armário, parece que eu tô organizando minha cabeça. Isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui é até legal, mas não faz mais sentido na minha vida. Isso aqui é lindo, mas não me cabe mais. Sim. Então, quando você vai conseguindo alinhar dentro do seu armário as prateleiras, tirar poeira de algum lugar, você consegue entender o que você quer, o que você precisa, o que já foi. O que não é que deixou de ser bonito, mas o que não serve mais pra você. Exato. Isso faz toda a diferença, essa imersão dentro de você, né? E aí também entra dentro dessa autoestima, Vanessa, a autoconfiança, né? Porque para eu estar com uma autoestima boa, eu preciso entender quem eu sou, o que eu quero fazer e bancar aquilo. Isso. Porque se eu me comprometo com algo e eu mesmo não faço, como que eu vou confiar em mim mesmo? Exatamente. E aí eu não faço, aí eu falo, tá, mas tá bom, então eu vou tentar outra coisa, outro projeto. Eu começo e eu não termino. Aí eu paro no meio do caminho de novo. Como que você vai ter essa autoconfiança? Como que você vai ter essa autoestima? A autoestima, ela não é a beleza. Não, ela não é sobre a beleza física. Nossa, não, é o comprometimento. Que você sabe que você pode contar com você, independente do seu humor. Se a autoestima fosse beleza, mulheres lindíssimas não teriam problema com a autoestima. Exatamente. Então tem toda essa construção. Não é tão simples, né? Como Não as é tão pessoas simples. acham que é. E eu acho que essa autoconfiança, como você falou, de se cumprir aquilo que você se prometeu, ela precisa começar pequeno, você não Sim, acha, com Mayara? Então, por certeza. exemplo, assim, a gente vê muito hoje nas redes sociais, é corrida, né? Vamos voltar aqui na corrida. Então, nossa, mas a Vanessa já fez 3 maratonas. Então, assim, eu não posso correr 5 quilômetros, eu tenho que correr uma maratona, e sendo que eu nunca corri 1. Então, assim, aí começa, então, não, espera aí, vou começar, eu vou me comprometer a correr 5 quilômetros em 3 meses. Aí vou me estruturar, vou cumprir, porque eu acho que isso que traz a autoconfiança. Porque isso, Um e passo de novamente, cada a gente vez. para no autoconhecimento. Exatamente. Então, onde que eu tô? Eu gosto muito, quando eu começo a minha consultoria, eu sempre pergunto, tá, mas onde você tá agora, hoje? Como que é você hoje? Né? Você dentro do seu posicionamento, offline, online, como qualquer que seja. Onde você tá? Porque você não tem que se comparar, não, mas eu quero fazer igual daquela fulana, que ela posta tantas vezes por dia, que ela faz um projeto online, que ela isso... Tá, mas hoje você tem o quê? Hoje você não faz um story. Como que você vai... E aí você vê como que a terapia é uma coisa essencial pro conhecimento em todas as áreas, né? Porque quando você chega... Olha, Maia, eu vou te falar uma verdade. Acho que de todas as minhas clientes, é raro mesmo, assim, ter alguém que eu faço 2 perguntas. O que você quer e o que você precisa? Quem sabe? E sabe qual que é a sensação que eu tenho muitas vezes? Que essa mulher correu tanto que ela chegou lá sem saber o essencial. Sem parar, sem ter tido tempo pra pensar no essencial. O que eu quero? O que eu preciso? E às vezes o seu trabalho ali é justamente esse start que ela precisa, né? Às vezes a fotografia é esse start também, esse posicionamento, essa marca, esse olhar que eu vejo, que eu gosto muito do trabalho da Vanessa, que é esse olhar que ela tem para as mulheres, que traz esse movimento dela começar a olhar É muito comum, às da vezes a onde mulher... ela tá, para onde ela quer, o que E ela quem quer é ela, transmitir, né? Quem é ela ali? Às vezes ela é muito comum. Ela sabe o que ela quer transmitir, mas às vezes ela não sabe quem ela é. Às vezes ela não sabe nem o que ela quer transmitir. Às vezes ela só foi ali porque ela viu que outra profissional da mesma área dela fez as fotos, então espera aí, porque o pra eu me marketing posicionar, eu mandou. preciso. É muito comum. É muito comum. Isso é uma coisa que ainda me choca. Até porque Por isso que eu baseio muito o meu trabalho em quem é a cliente. Em quem ela é.
Depois, mesmo quando ela sabe o que ela quer, o que é raro, o que ela sabe o que ela quer, o que ela precisa, eu me baseio em quem ela é, porque quem ela é não vai mudar. Algumas características não vai mudar o momento, mas não quem ela é. Sim. Então, eu vou trabalhar com o olhinho dela, com o nariz dela, com a boca dela, com o cabelo dela, com os ângulos dela e com a essência dela. Dentro disso, ela vai pegar esse pacote e vai trabalhar as demais camadas que ela quer atuar sem fugir do que ela é. E mesmo que ela tente fugir do que ela é, ela sempre vai se encontrar ali naquele lugar. Sim. Então, por isso que a gente sempre conversa de trabalhar com acessórios e roupas que são atemporais, Sim. que ela gosta. Então, lá no estúdio não tem nada que é meu, é tudo que é da cliente. Sim. Não tem um brinco que ela vai pegar que não é que é meu, que é dela. Sim. Por quê? Porque ali ela vai ter que se resolver. Peraí, mas isso aqui tudo é meu, isso aqui sou eu. O que eu vou fazer com isso agora? E olha, eu falo que o que eu mais gostaria de ver são mulheres que chegam no estúdio sabendo quem são e o que querem. E pegar esse pacotinho do que quem são e do que elas querem para fazer o que elas gostariam de fazer. Sim. Para chegar onde elas querem chegar. E realizar os seus sonhos. É toda uma construção, né? As pessoas acham que é simples, né, Vanessa, esse olhar. Mas conseguir também extrair isso dessa mulher é difícil. Acho que a Mai tinha que fazer uma terapia em grupo, assim. Dar sabe aquelas palestras, assim, com todo mundo. Agora todo mundo pega seu papelzinho. Vamos escrever quem são, o que vocês querem, onde vão chegar. E muitas vezes a gente tem que fazer esse movimento e ainda colocar opções para ela poder identificar. Não, tem que ser múltipla escolha, não dá pra pessoa colocar. Mas você sabe que já aconteceu comigo de cliente que recebe, geralmente eu faço esse questionário, né? E uma das perguntas é, quem é você? Né? Quem é você? O que você quer? Quais são os seus objetivos? São perguntas independentes de profissão. Antes de qualquer coisa, né? Onde você tá nesse momento? O que você quer? E quem é você? E eu já tive uma cliente que falou pra mim, eu levei na minha psicóloga, levei na minha terapia, porque quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu não sei responder quem eu sou. Quem é você além da sua profissão, né? Além do... Exatamente. E, Mayara, vamos ajudar essas mulheres. E como que elas vão saber quem elas são? Onde ela qualquer coisa que você vai, né? Pergunta assim, quem é você, né? O que você quer? E aí você, quem eu sou? Eu sou... Muitas vezes a mulher coloca o que em primeiro lugar? A profissão. Profissão, com certeza. Nome e profissão. Vanessa, um exercício que eu gosto de fazer no consultório, e muitas vezes as pessoas não gostam, que é você. Se a pessoa não consegue se conectar com ela está chegando ali no meu consultório a primeira vez. A gente vai se conectar com quem convive com ela. Sim. Então, ali do consultório, eu tenho um exercício que eu faço. Então, você vai mandar mensagem para 5 pessoas. Sério? Marido, mãe, o pai, né, a melhor amiga. Então, a gente traça para ela poder olhar como que essas pessoas enxergam ela de fora. Porque, às vezes, a gente acha que está sendo visto de determinada forma. E é muito interessante as respostas. Muito, muito. Porque, às vezes, a mulher nem sonha que ela tem aquela característica, aquela essência, aquela qualidade, que ela é daquela forma. Ela não sabe, porque ela nunca perguntou. Sim. A gente tem medo, né? De ouvir. Sim. De quem está do lado, quem convive com a gente. Como que eu sou? Quem que eu... Porque muitas vezes é ali que a gente se mostra. E ali pode ser um caminho para eu entender. E aí eu começar a me lapidar melhor, ou querer ajustar alguma coisa. E a gente também fica mais leve com essas respostas, né? Fica. Ou não, né? Depende dessas respostas. Não, mas eu tô tem falando... gente que vive numa rigidez, Tati, que assim, intocado, não posso, o outro não pode pensar nada diferente do que eu penso. Exato. Não, eu falei isso porque eu conheço uma pessoa que fez esse exercício de mandar perguntando as qualidades e com as respostas todas iguais e todas negativas, ela ficou muito chateada. Tipo assim, que imagina essa não sou eu. Nunca, entendeu? Então, assim, a pessoa que não tá alinhada com aquilo que ela tá vivendo. Exatamente. Então, tudo isso são mecanismos que a gente vai utilizando para a pessoa conseguir se ver. Que ela gosta, isso é muito necessário. Isso é muito necessário. Eu vou fazer isso hoje. Eu acho que antes de qualquer coisa, esse conhecimento... Eu acho que antes de você o que eu assisto, o que eu consumo, né? Como que são as minhas horas vagas, tudo isso diz sobre a pessoa.
É verdade. né? Como são minhas horas vagas? Como são as horas vagas. É verdade. Pensando. Eu também. E sabe o que eu lembrei agora? Que você falou também que você já foi personal stylist, Já né? foi um bom tempo. Eu fiz uma consultoria uma vez e eu lembro que eu recebi um questionário. Na época, eu tinha Olha. acabado de ter minha segunda filha, tava fazendo a transição de carreira, falei, não, vou fazer e tal. E eu recebi um questionário da profissional e ela falava assim, coloca aqui a sua rotina, o que você faz segunda, terça, quarta. Ela colocou pra eu preencher. Eu falei, gente, olha isso. Gente, daí eu comecei se eu colocar, a ver. eu vou ser internada. É, exato. Tá vendo? Olha, a pessoa já tem consciência. É, mas eu achei muito legal isso, assim, né? Se enxerga primeiro aí. O que você tá fazendo? Porque se você vai se vestir, você tem que saber pra onde você Pra tá onde indo. vai, com certeza. Até pra se vestir. Então, como que, né, pro resto das coisas, a gente não vê pra onde a gente tá indo antes de tomar uma decisão, antes de começar, né? Então, você tá vendo que, assim, não é nada mirabolante? São Não. questionamentos Não é nada mirabolante. básicos Isso é essencial. que as pessoas precisam se fazer. É verdade. Não é, assim, uma revolução. É. Então, É o básico bem feito. básico. O arroz com feijão arroz bem com feito. feijão, é. Mas é tão essencial que, assim, o meu desejo seria realmente que todas as mulheres partissem desse princípio de quem eu sou, o que eu quero, pra onde eu vou, É. de fato ali, independente de outras características, porque como você estava falando, quantas pessoas não chegam e me apresentam assim? Eu acho muito estranho, tá? Ah, essa daqui é a Vanessa, ela é fotógrafa. Tá, e eu sou tanta coisa antes de ser Sim. fotógrafa. Eu acho que fotógrafo, ela é um pedaço da minha vida, mas não é o maior. Sim. E é muito comum você ser apresentada assim. É. E aí eu falo, onde que eu tô errando? Aonde que eu tô errando que essa pessoa só tá me vendo como a minha profissão? E não sobre quem eu sou, Sim. né? E muitas vezes, e a gente tem que se perguntar, isso tá em mim ou tá no outro também? Que também É depende muito do verdade. olhar do outro, né? Então, nem sempre as pessoas estão prontas para olhar e para enxergar e para ver o que tem por trás da É Vanessa verdade. fotógrafa. Sim. Acho que tem um olhar ali, tanto de quem passa a mensagem quanto de quem recebe. Não, com certeza. Né? Então, acho que tem que ter esse filtro, É né? verdade. E Maiara, agora a gente quer chegar numa parte do podcast que a gente faz uma pergunta e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? De se autoconhecer e tudo mais. Que é assim, o que te marca, Maiara? O que marca Maiara, enquanto assim, o que externo te marca? E o que te marca enquanto Maiara? Que você acha assim, quando a pessoa for te apresentar, essa aqui é a Maiara. O que me marca externamente. Externamente. O que te marca, por exemplo, assim. Então, quando eu falo da Maiara, quem que é a Maiara? O que marca pra eu falar essa é a Maiara? Quais as marcas que a Maiara deixa? As marcas que você tá deixando nessas pessoas. E por outro lado, o que te marca externo? O que mais te marca da sua vida, da sua rotina? Eu vejo, assim, que é uma marca que eu tenho e que eu gosto de carregar até um certo... desde a força e sensibilidade. Eu gosto de ter esse acolhimento, essa sensibilidade, tanto comigo quanto com o outro. Então, não é só a Maiara psicóloga. Eu quero poder passar pelos lugares e ser humano. Ter essa humanidade. Né? Não ser só uma ditadora de regras. Sim. Sabe? Eu gosto de tocar, de trocar com o outro. Eu me emociono. Vocês falaram hoje algumas coisas aqui. Então, eu estou sempre buscando estar aberta para isso. Para entender o ser humano como ele é. Porque entendendo o outro, eu me entendo também. Sim. Então, eu gosto dessa troca. Então, eu vejo que isso é uma marca minha. Às vezes, isso até suga um pouco da nossa energia, Sim. né? Então, assim, a gente está concentrado, está dedicado ali, onde você está, no aqui, no agora, no outro. Então, isso diz muito sobre mim, sobre o meu trabalho também, mas sobre mim, primeiramente. Essa marca que eu vejo que é que eu carrego. E é engraçado, né? Que eu tenho uma relação há alguns anos já com a Maiara, né? A gente já se conhece ali, Sim. parece que a gente se encontra muito pouco, mas se conhece entrega. muito, né? E uma vez uma conhecida falou pra mim assim... Nosso primeiro ensaio foi uns 3, 4 anos atrás. Acho que
Por aí, Vanessa. Por aí, né? E naquela época, um tempo atrás, uma conhecida falou assim pra mim, você fotografou a Mayara. Você sabia que ela é minha psicóloga? Eu falei, não sabia. Ela não contou. Ainda bem. Não sabia. Ela falou, mas deixa eu te contar uma coisa. Ela salvou minha vida. E eu achei tão bonito aquilo. Já te comentei isso em outro momento. Porque eu conheço muitas pessoas que fazem terapia, conheço muitas psicólogas, mas quando essa conhecida me disse isso, ela salvou a minha vida, eu achei aquilo tão profundo. E eu achei, assim, de uma humanidade, porque na ocasião ela me disse, ela salvou a minha vida. Sim. Eu precisei, ela me atendeu e dali ela salvou a minha vida. E é muito forte salvar uma vida, né? De uma mulher, principalmente. Muito forte. Vanessa, é esse tipo de entrega. Né? Como que você ajuda o outro sem estar ali presente, sem escutar genuinamente, sem tantas regras, sem tantas técnicas, com humanidade. Então, eu já fui salva também, muitas vezes na minha vida. Né? E é nessa troca, nessa humanidade com o outro. Então, eu tenho muito esse olhar, essa visão assim, para a vida mesmo, para a entrega. Isso que legal. Que realmente, legal. você já tinha compartilhado comigo. E realmente é algo que me emociona, né? Toda vez. É muito forte. Muito forte. É muito porque numa época que a gente está vivendo de tantas mulheres que com essa sobrecarga, seja ela em qual demanda, ou do trabalho, ou escolhida, ou não escolhida, a gente está vivendo numa era que as pessoas estão precisando muito de ajuda, né? E acho que precisa começar a levantar a mão, né? Você me ajuda? Tô aqui. Que é parte daquele pressuposto, né? O outro precisa. Porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro, mas o outro não está disposto. Exato. E a gente tem essa facilidade, né? De identificar que o outro é pesado, mas a pessoa não quer. Ela precisa começar a levantar a mão. Ela falar, precisa, tem que estar aberta para aquilo. Que também não é fácil se abrir para deixar o outro entrar, o outro te ver. Porque a sensação que eu tenho é que a gente tá que agora parece que a gente tá no auge da ansiedade, né? Da depressão, do sei lá quantas outras coisas. A saúde mental, né? 60% dos afastamentos, burnout, esgotamento, ansiedade, depressão, 60% da população é mulheres. E a maioria, 60% esgotada. Assim, elas estão esgotadas. Então, assim, a demanda tá bem alta. Sabe uma outra coisa que eu tava refletindo também? O autocuidado. Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca fui de fazer skincare. Pra mim não era meu momento fazer a unha. Não são coisas que fazem parte de algo que fala assim, meu momento. Não é. Meu momento é outro. Sim. Mas é muito vinculado a isso, né? O autocuidado. Aí aparece aquela mulher fazendo skincare. E eu acho que o autocuidado não tá aí. Isso faz parte do seu ritual de beleza. Mas não do seu autocuidado. Sim. Seu autocuidado tá quando você precisa de uma ajuda profissional e procura uma terapia. Quando você precisa conversar e procura uma amiga. Quando você se propõe a fazer uma viagem muitas vezes sozinha. Sim. Gente, quando eu passo anualmente por um check-up da minha saúde física. Da saúde física. Sim. Porque às vezes a gente vai cuidando dessa parte estética, essa parte externa, mas e dentro como que tá? Não tem tempo, né? Às vezes de fazer um check-up. Então, isso também entra, que muitas vezes a primeira coisa quando o paciente chega, olha, tô com sintomas depressivos, não tô me sentindo bem. Exame da parte física. É uma das coisas que eu peço para o paciente, olha, vai fazer um check-up, para a gente entender até onde é físico e aonde é algo que é psicológico. Porque tá tudo interligado. As pessoas acham que é uma coisa, outra coisa. Não, tá tudo junto. É você, sou eu, é o outro, né? Então, a gente tá tudo integrado, esse cuidado. Entra, né? A gente tá bem apresentado, né? Com certeza, sempre faz mas, diferença. Mas não fazendo da parte externa refletir o que tá... Não só isso. É o interno. Até porque um lookinho novo sempre é bem-vindo, né, gente? Lindo. Inclusive, a gente quer aproveitar esse momento
pra te Esse podcast presentear. foi um oferecimento. Isso mesmo. Esse episódio foi um oferecimento da Majá. Né? Então hoje nós estamos todas de look Majá aqui. E a gente trouxe um presente. As meninas mandaram um presente lindo pra você. A gente espera que você goste. Por favor. Olha, eu achei a sua cara. Ai, nossa. Eu Então, achei assim, a sua... E elas foram tão responsa. generosas que elas te olharam, te observaram com esse Isso. cuidado. E elas falaram, olha, a gente acredita que isso aqui é a cara dela. É. Olha isso que mesmo. responsa, né? Como eu estou sendo vista, né? Exatamente. Não, e Ai, gente. Ai, super. Olha. Ai, que legal. Adorei. Que lindo. Vou fazer uma foto depois. Isso Já mesmo. podemos fazer utilizar, fotos. né? Ai, sou do cheiro também. Nossa. Grata, meninas. Elas fazem toda uma experiência, realmente. Toda Quando uma você experiência, passa sim. lá, é bem diferenciado o legal. atendimento delas. É muito legal. Eu E hoje- sigo, vejo que tem algumas experiências. Tem encontro de mulheres lá também, Tem. né? Encontro, elas Muito- fazem Sabe uma o que é comunidade. gostoso, né? Uma Ela tá falando pra comunidade. Tati. Isso é muito importante. A primeira vez que eu fui lá, eu lembro das meninas falarem assim, olha, a gente gosta de sentar na varanda e conversar. Isso me lembrou tanto da minha infância, que a gente sentava naquelas cadeiras de fio, sem pressa, né? Ninguém tinha celular pra olhar, ninguém Tá tinha esse vendo? compromisso Olha todo. aí. Era sentar, tomar um tereré, né? Encontrar as tomar um amigas, café, a família, conversar. né? As primas, as tias. É. Como existia isso antes que hoje se perdeu, Exato, né? então, num dos eventos elas Elas falaram isso, resgatam. assim, a gente gosta de sentar na varanda e conversar. Então não é só sobre, né, o look. Não, é um complemento ali, né? É todo o como a gente tá contexto, falando. né? É o que você falou da comunidade. Isso é muito importante. Né? Nós somos seres sociais. Sim. Né? Nós, seres humanos, somos sociais. Então, a gente precisa estar inserido em alguma comunidade para sentir pertencente e conseguir trabalhar todos esses valores que nós falamos aqui hoje, né? Sim. Então, é ali que a gente vai desenvolvendo. É no meio das pessoas que a gente se desenvolve. Olhar pra quem tá ao nosso redor Exato, também, né? Importante a gente escolher o lugar que a gente quer Exato. tá, né? Pra evoluir. E que a gente possa se permitir, né? Sim. Que a gente possa se permitir a fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, sonhar. Que a gente sonhe muito e muito alto. Porque acho que quando a gente sonha, a gente... Nada vai parar a gente ali. Você vai em busca daquilo que você... Tem algo assim que eu também pergunto muito assim para as pessoas, né? Para os meus pacientes principalmente. Qual que é o seu sonho? Qual que é o... Não necessariamente um objetivo. Sim, não. um Sonho. sonho. Algum sentido, assim, para a pessoa. Não no sentido de a pessoa tem que procurar um sentido e se força aquilo. Não. Né? A longo prazo, né? Aonde eu quero estar, o que eu quero fazer parte. Isso a gente faz em comunidade. E tem muita gente que não sonha. Tem. Sim. E é isso. E com certeza profissionais como a Maiara, que também fazem um trabalho muito legal. A gente quer que você deixe suas redes sociais. Para quem escutou, para quem assistiu até agora, para que te acompanhe, continue ali vendo e tendo esses insights, esses ensinamentos, esses direcionamentos que você traz. Isso é tão importante. Então, assim, a gente quer que você deixe aqui para quem assistiu. A gente vai colocar também embaixo na descrição. E agradecer, Maiara, a sua generosidade de vir aqui fazer essa troca. Não, foi muito pouco tempo, muito pouco tempo. Não, a gente vai ter que fazer É muito assunto, passou, entendeu? né? Faltou uma lista de coisas aqui pra gente conversar. Várias, né? Quando a gente E fala passou. a gente fala de ser humano, né? Então é muita coisa muito amplo. dentro de uma Muito. pessoa. Tô bem feliz, grata pelo convite. Foi muito gostoso, passou muito Muito rápido. Foi. E assim, a rede social vai estar lá para vocês poderem seguir, para vocês poderem olhar, dar opinião, dar sugestão também. Eu gosto muito de abrir caixinha para saber o que as pessoas querem saber. Né? A rede social ela não é só para Vamos deixar até um convite aqui, ó. As pessoas Vamos deixar um poderem... convite aqui, ó. Vocês que estão assistindo, já deixem lá nos comentários, mandem lá nos comentários, mandem no direct. O que vocês querem saber mais da Mai? E aí ela vai deixar, ela vai responder, vai colocar bastante coisas lá pra vocês. Desde coisa pequena, coisa grande. Isso aí. Vocês vão deixar Exato. tudo lá no direct. O que vocês querem saber e a Mai responde. Vai Pode ser o bloco Combina- A Mai Responde. Combinado. Café com a Mai. Café com a Mai, Muito uma legal. terapia gratuita. E eu Olha lá. também ó. quero que vocês vão lá conhecer o consultório, né? Eu já fiz queremos. o convite pra Vanessa. É verdade, eu mas aqui na preciso. correria,
É tão gostoso. A ideia foi justamente um lugar aconchegante, que tem a natureza. Ai, tô louca pra conhecer o seu espaço. Uma delícia. Não é porque é meu espaço, não, gente. É bem gostoso mesmo, para a pessoa poder se desconectar, realmente. Olha que lindo. Que essa é a intenção. A ideia, né? Precisa. Ai, mas é isso, Mayara. Obrigada. A gente vai lá, sim, com certeza. Teremos outras oportunidades Vamos, também. sim. E a gente quer agradecer quem assistiu até aqui. Deixa um comentário, um like, é super importante pra gente. E até o próximo episódio, Vanessa. Até o próximo episódio.